Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Esta é a 10ª parte da série Diabo, Homem e um Ser Satanás espiritual que existiu no mundo velho, no mundo da lei de Adão até o madeiro e na morte de Yahushua, de Jesus. Aquele poder 100% que tinha foi interrompido pelo poder da morte e ressurreição. E logo depois de 30 anos ele voltaria a atuar, do ano 33 até o ano 64 depois de Cristo. E é isto que nesta 10ª parte nós vamos continuar passando esse entendimento na história paralela, a história paralela do Império Romano e da história bíblica. E isso vai ser muito interessante para que os irmãos aprendam. Pega esse conhecimento. Eu falei no outro vídeo, na parte 9, que eles reinaram de 33 até 70, mas eu quero estar aqui me corrigindo. Eles reinaram em vida, eles lá, os hebreus, os Yahudins, Yahudá, no indice que eles reinaram do ano 33 até o ano 64. Por quê, Fernando? Porque nesse ano 64, no primeiro século, no calendário do Caio Júlio César, este ser espiritual que foi criado na mente da mulher, da primeira mulher, que era perfeita, eterna, foi criado também através dela. Isso passou para o homem, que era a sua responsabilidade, que Deus deu para ele cuidar do reino físico, deu para o querubim, porque, pasmem vocês, era um anjo que Deus deu a oportunidade. Eu não posso dizer se foi o primeiro anjo, também não posso dizer se Deus escolheu, mas o Altíssimo, pela sua soberania, colocou o querubim para cuidar, o guardador que cuida. E ele era eterno e passou a ser físico, terreno. De querubim passou a ser diabolo, natureza humana, terrena. E ele era perfeito, era a imagem, como diz o capítulo 1, ele era a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ele era semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Como, Fernando? Em forma de criar. Você não vê o haja de Deus? Que Deus fez os animais, separou as trevas da luz, o luminar maior, menor, colocou uma expansão. Ele foi feito também com este poder, para criar filhos espirituais. Então sejam todos bem-vindos ao canal. Obrigado pelas suas participações. E que o nosso Altíssimo venha nos dar mais entendimento aqui nas plataformas digitais. Eu sou Fernando Pereira Batista, com a série Diabo, Homem e um Ser Espiritual que existiu, que pelo título é Satanás na Bíblia, no português Brasil, que significa aí adversário, obstáculo, aquele que atrapalha, aquele que faz guerra. É um obstáculo, é pedra de tropeço, pedra de dificuldades. Então, os irmãos em graça diz que foi a natureza terrena, que eram os homens maus, os ímpios
que outrora existia, que era o Satanás. Mas nós no canal Yahushua ainda para sempre não ensinamos aqui. Ensinamos que o diabo, que é a natureza humana, que é a natureza adâmica, criou o ser espiritual. Foi o seu primogênito, o seu primeiro filho, que ele era para criar, para ser obediente a Deus, temer a Deus, respeitar a Deus, mas foi ao contrário, porque esse ser, através deles, através da sua mente, que muitos dizem que a mente de Eva era o diabo, era a serpente, era a natureza adâmica. Não, a mente de Eva não era o diabo, não era a serpente, não era, mas que na mente de Eva ela criou a serpente. E foi o filho espiritual. Eram para eles gerarem filhos somente espirituais. E gerou o primogênito. E este primogênito quis ser semelhante a Deus. Quis ser igual a Deus. E o Altíssimo lançou eles fora. E eles se tornaram terrenos, diabolos. Tirou eles da eternidade, da perfeição, e passou a ser imperfeitos, como alma vivente na carne, mas ainda com o poder de criar. Mesmo terrenos, eles continuaram a criar. Criar o que, Fernando? Coisas espirituais? Não. Continuaram a criar coisas físicas através das suas carnes, através da natureza humana. Mas este é outro assunto que nós vamos estar falando lá na frente, que até hoje a natureza do ser espiritual que existiu de Adão até o juízo, até hoje, essa natureza chamada diabo continua criando na sua imperfeição, não mais como era perfeito, como Adão era e criou, Eva era e criou, mas continuam. Por isso que nós somos a natureza desse ser que foi eliminado na vinda espiritual no ano 70. Nós somos a natureza do ser chamado diabo. Você está entendendo, amado? Então eu parei falando sobre britânico, que o meio-irmão, que foi a alma ímpia que o ser possuiu, aquele homem para mentir, praticar maldades. Você pergunta então, Fernando, antes dele ser solto, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 20, nós vamos entrar lá na última parte dessa série, vamos terminar lendo o capítulo 20 de Apocalipse, na visão de João, mas eles já praticavam as maldades, sim. Eles tinham a prática do diabo, que era a carne. Mas no momento que ele se solta, agora eles iam praticar tanto a obra da carne, natureza adâmica, chamada diabo, natureza adâmica. Agora também eles iam ser possuídos para praticar o mal contra os filhos espirituais. Ele ia ter que ser solto para entrar nos filhos de Deus, que eram carnais, que muitos ensinam aí que era ser espírito, que era filho da perdição, tudo falácia. É um equívoco e errado ensinar dessa forma. O próprio Nero, a dinastia, os impérios, vou estar falando lá depois, vou falar dos 4 animais, vou falar da estátua de Daniel, para que os irmãos entendam esse negócio de diabo, homem e ser Satanás espiritual que existiu. Vamos para frente, vamos caminhando. E
britânico, seu meio-irmão, tinha 13 anos, de Tácito e Suetônio, foram historiadores. E ele vai pegar uma empregada da época, e essa empregada tinha por nome Lagusta, e ela, no momento da festa, ela envenena o seu meio-irmão britânico. E Tácito e Suetônio, eles afirmam no seu livro, na Wikipédia, que foi uma conspiração, que não aconteceu isso em vão, que foi o próprio imperador, para não perder o poder, que fez essa maldade, assassinando seu irmão, através de envenenamento, o seu meio-irmão de 13 anos. Ele já tinha uma atuação na sua carne. Era um filho mau que não tinha entendimento de Deus. Em outras palavras, ele era um diabolo mau, natureza humana mau, chamada de ímpio. E Tácito Suetônio, ele começa a narrar sua história, que ele nasce no ano 37, na sua infância ele passa a não ter o seu pai, seu pai morre quando ele tinha 3 anos de idade, ele nasce no ano 37, e ele se espelha em Calígula, que era o seu tio, que pela história de Tácito Suetônio, Calígula, ele mesmo estrupa a sua irmã Agripina, que era mãe de Nero. Você está entendendo como que era a dinastia, a família, falando assim, augustiana, Augustus, era assim. E o Caeser, ou Caesar, que no latim, Claudius, ou Augustus, ele era conhecido na época pela sociedade romana, pelo público romano, como aquele que gostava de tocar um instrumento de cordas. E ele era conhecido como o artista imperador, que outrora era chamado de instrumento de corda, que era chamado de lira. E ele tocava. E ele passa, depois de 54, ele passa a sentar no trono, ser imperador, como o apóstolo Paulo, você pode ver no vídeo 9, porque ele narra o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Ele tem agora uma conspiração contra a sua mãe Agripina. Depois de 10 anos do seu governo, ele passa a ter uma conspiração contra a sua mãe, que se chamava Agripina. E a Agripina mata o seu marido Augusto, seu próprio tio, que é a qual a mesma tinha casado, por envenenamento também, as mesmas práticas nessa família, nessa dinastia. E ele vê que tem um empecilho, que é a sua mãe, que tinha sede de poder, porque é ela que governava, era ela que tinha o poder em suas mãos. E ele vê um empecilho, a sua própria mãe. Ele vai para um lugar chamado Bahia, outrora na Roma. Tácito Suetônio diz que ela vai passear, coloca o seu sofá, e ele sabe que lá tem guindastes, como é conhecido hoje nos dias atuais, que suspendia peso, que era chamado de tossel ou dossel. E ele arma para assassinar sua mãe, para dizer que foi uma tragédia qualquer. O agir do diabo, a carne de Nero. E ali
Quando aquele torcel cai em cima do sofá, ela diz que os braços protegem a Agripina, porque ela era para ter morrido esmagada por aquele peso. E ela sai viva dali, já sabendo que aquilo ali era uma armação do seu próprio filho, de Tácito e Suetônio. Na história, os colunistas da época. Eu estou contando isso para você entender, porque nós estamos chegando lá no ano 64. E ele vê a sua mãe agora não como uma mãe, mas ele vê como uma inimiga do trono, do poder, do império. Porque ela tinha sede de poder para colocar o seu irmão britânico, que foi assassinado pelo próprio Nero, pelo seu irmão Nero. Ela vai e mata, envenena Cláudio, para tirar Cláudio do caminho para colocar britânico. Mas britânico, Nero vê em seu irmão britânico que ele ia sentar no trono, ele vai lá e assassina também o britânico. É uma família complicadíssima e má e mal. Elas fogem, corre, vai para Roma, foge daquele momento que era para ter morrido, e ela manda uma carta dizendo que seria um acidente para o seu filho, mas ela sabe que ele já está tentando tirar a sua vida, matá-la, assassiná-la, que ela sabe. E aí Nero entende, um insano, que muitos dizem que tinha problemas na cabeça, de mente, mas não tinha, porque ele era insano mesmo. Era o filho da perdição mesmo, narrado pelo apóstolo Paulo. Ele vê que não conseguiu matar a mãe dele, ele manda os seus capangas, os seus soldados, ir até a casa daquela cidade de Tácito Suetônio, que eles enfia a faca no ventre de Agripina, sua própria mãe. Enfia a espada, aliás. E ela disse, Tácito e Suetônio diz que ela disse, enfia a espada aqui aonde saiu, aonde deu a luz ao filho perverso. E eles matam Agripina. E agora ele cresce em poder. Ele vai crescendo em poder. Assume em 54 o trono, com a morte do seu tio Cláudio, ou seu padrasto, era tudo família. Aí o historiador diz que ele tem a sua esposa chamada Octávia e também tem uma amante. E eles dizem que o público em Roma, na época, já estava temendo Nero, os senadores, e já tinham um certo temor de Nero, porque Nero queria poder. Ele queria somente o poder e derramamento de sangue. Porque Roma já tinha uma história de maldade, de cruz, de madeira, de morte terrível. Mas o ser espiritual, até o momento, antes de 64, ele estava preso em cadeias eternas com a morte de Yahushua. No capítulo 20 do Apocalipse, que o anjo com a grande cadeia em suas mãos, que tinha a chave, estava falando do próprio Yahushua. Na sua morte ele prendeu, lançou no abismo, colocou selo sobre ele. Então, até 64, já tinha maldade, sim. As pessoas já tinham maldade, Fernando. Como você está contando a história de Tácito e Suetônio. Mas, quando esse
se fosse solto, livre, ele ia atuar nos filhos de Deus carnais para assassinar os filhos espirituais. Esta era a intenção, essa era a magnitude, esta era a intenção do ser criado espiritual. Acabar com os filhos espirituais. Vocês lembram do começo? Que Caim matou Abel? Não era porque Caim não tinha o espírito. Não é porque Caim era descendente da serpente, a serpente carnal que eles ensinam aí. Não é que ele não tinha o espírito, ele não tinha o entendimento, mas ele assassinou Abel porque Abel era um filho espiritual. Enquanto ele, Caim, um filho de Deus também, porém carnal. Como Adão, natureza, não tinha nada, não tinha sentimentos. Aí assim ele foi preso. Antes do madeiro ele já fazia isso. Ele se alimentava disso, do pó, dos homens maus. Quando ele foi preso, ele tinha que sair sabendo que os seus dias de império humano, de poder humano, de impérios, de reino físico, de pó da terra, ia ser eliminado para sempre. E a sua esposa Octávia era um problema para ele também. Segundo Tácito e Suetônio, ele manda os seus capanga, a guarda pretoriana, que eram os imperadores tinham na época, ir lá e assassinar a sua esposa Octávia, porque era um empecilho no caminho dele. E eles degolam e levam a cabeça para o imperador Nero, para mostrar que tinha assassinado, que não era mais um empecilho. E a história diz, o historiador Tácito Suetônio, que ele faz isto tocando a sua lira, o seu instrumento de corda, como fosse o violino hoje. E ele tem uma amante chamada Pompeia. E Pompeia também é a segunda esposa. Está grávida do seu segundo filho, diz Tácito Suetônio. E ele chega nervoso, discute com a sua amante, que se tornou esposa, e começa a agredi-la violentamente. Chega das suas festas, que ele ia direto para a Grécia, fazia suas festas, tinha ganhado não sei quantos mil prêmios por dia, ganhava 5 prêmios por dia. Ia, quando ele voltava da sua arena, que estava sendo pronta, ele estava acabando o Coliseu em Roma, que foi construído em 70. Ali era um terreno, era um campo aonde era que ia ser usado, o ser espiritual ia usar os filhos carnais, ia possuir os filhos carnais para fazer maldade com os filhos espirituais de Deus. E Tácito Suetônio não está mentindo. Ele mata sua esposa chutando na cabeça até a morte. Então, o anticristo, o homem do pecado, que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, como eu li na parte 9, ele mata o seu meu-irmão britânico, ele mata a sua própria mãe Agripina, ele mata a sua esposa Octávia, mata a sua amante Pompeia, que depois se tornou esposa. E ele, o Tácito Suetônio, diz que ele está tocando lira
instrumento de corda, dizendo: ah, que grande artista sou eu. Até o momento, o ser espiritual está preso. Quem está atuando é o diabo. Diabo homem e Satanás, um ser espiritual que existiu. Não com corpo, com chifre, com olho, mas um espírito invisível. Que era no antigo pacto aquele mesmo que os irmãos em graça diz que era os adversários homens, que quando Jó estava temendo, obediente, e outros vai mais além, diz ainda que era um livro de cântico, era um livro que era um cântico, que não foi literal, que não aconteceu. Aí eles vão, sabe, meus irmãos? Aquele mesmo que disse para Deus, ele te serve porque ele tem coisas materiais. Porque o reino desse ser espiritual que existiu era físico. O reino físico foi entregue para ele. Quem entregou? O diabo, Adão e Eva. Criaram e entregaram para ele. Você está entendendo, amado? E você pergunta, então, Fernando, mas como que eles criaram? Eles criaram no seu estado perfeito. Aquele querubim que se tornou terreno, que se tornou Adão, aquele espírito lá pensou mal, quis ser igual a Deus e cria outro espírito. Um espírito que se opôs, que era para obedecer. E mesmo assim, com esse poder limitado que esse ser espiritual tinha, chamado Satanás, lá no deserto, lá na última tentação, o que Yahushua, o Filho de Deus, diz? Obedecei somente ao seu Deus. Aparta de mim, Satanás. Você tem que obedecer somente a Deus. Ele estava dizendo que o poder era de Deus, não dele. Então, nós temos um homem insano, perverso, e que a Bíblia confirma, e que a história paralela confirma, a história aleatória confirma que ele foi o anticristo da Bíblia, das Escrituras, das cartas, em assassinatos com a sua própria família. Mas ele agora já está pronto. Ele já está pronto, preparado para ser solto. Do ano 33 acontece tudo isso que eu estou falando até o ano 64. Ele mata sua mãe, mata seu irmão, mata sua amante, mata sua esposa. E Roma começa a ver em Nero um governante, um imperador que era mau. A sociedade, o público, os senadores, a corte outrora no império, começa a ver enxergar em Nero que ele passa dos limites. Porque Roma já tinha muitas maldades, mas quando ele assenta no trono, ele vai passando dos limites que não pode passar, porque ele é o anticristo. Ele é aquele que se opõe contra Deus. Olha, meus irmãos, isso é interessante, fantástico. E aí o Tácito e Suetônio diz que os senadores
vê uma grande conspiração, porque Nero quer construir palácio. Nero, além de construir a arena, que era o Coliseu, que estava juntando dinheiro, eles dizem que ele falsifica, aliás, desculpe, ele falsifica a própria moeda, que era o denário, outrora, antigamente, para ele lucrar, para ele enganar o público romano, a sociedade civil. Ele manda os seus trabalhadores, a sua elite da época, os seus, como é que fala, apoiadores, jogar mais cobre embaixo e colocar menos prata em cima. E isso foi descoberto com o tempo, que ele fraudou a própria moeda de Roma, o denário, para construir seus palácios, tomando dos romanos, roubando dos romanos. E os senadores entendem que agora ele é um inimigo público de Roma. E eles se reúnem para conspirar, tirar Nero do poder, até assassiná-lo. Ele, sabendo disso, alguém conta a ele, diz Tácito Suetônio, e ele conspira contra a vida dos senadores e começa a matar os senadores, porque ele tinha um poder na mão, porque o império dava muito poder. Como presidente da república hoje tem o poder, tem os seus aliados, tem os seus ministros, então é difícil tirar o cara de lá. E ele começa a matar os senadores, marcá-lo com ferro quente, degolá-lo e mata bastante senadores. E Tácito e Suetônio vão para... Aliás, diz Tácito Suetônio que ele, depois disso, ele sai de Roma e vai à Grécia, o seu antigo companheiro Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande já estava morto, que foi o império, que foi o leopardo, na visão de Daniel, que foi o bronze na estátua. Ele vai lá para ganhar seus prêmios, depois de tantas mortes de senadores, assassinados cruelmente, degolados, marcados, dilacerados, diz Tácito Suetônio. Eu estou falando isso para você entender a atuação de Satanás, o ser espiritual que existiu. Eu estou contando essa história um pouco para os irmãos entender. E agora eu chego lá. Tácito Suetônio diz que na noite do dia 18 de julho, naquela noite, do dia 18 de julho, no calendário de Padre Gregório, emendado com o calendário de Caio Júlio César, que era o ano 70, ano 1, ano 2, ano 33, emendado. Naquela noite de 18 de julho de 64, não é 1964, meus irmãos, de 64, Tácito Suetônio diz que houve uma catástrofe em Roma, porque Roma antiga não era de pedra, era toda de madeira. Era mais madeira do que pedra. E diz que 14 cidades, 14 províncias, e que 3 foram consumidas durante 6 dias sem apagar o fogo. E Tácito Suetônio diz que ele estava vendo a cidade de longe, do seu palácio, da sua casa, tocando lira, instrumento de corda, dizendo: "Oh, que ator eu sou, que artista eu sou, que músico eu sou." Tácito Suetônio
Diz que 10 cidades foram totalmente queimadas, mas 3 não sobrou nada, virou cinza. E naquela noite de 18 de julho de 64, não é 1964, meus irmãos, 64, depois de Cristo, D.C., depois da morte, depois de 30 anos, ou coloca aí os meses, mas foi 30 anos, depois que 30 anos que os seguidores chamados cristãos de Cristo, do Messias, reinaram em vida. Depois de 30 anos que eles foram sacerdotes na visão de João, que foram escritas as cartas paulinas, que foram escritas 13 ou 14 cartas, que foram escritos 4 evangelhos. Diz João na visão, capítulo 20 do Apocalipse, diz assim: naquela noite de 64, diz João na visão, que houve uma catástrofe em Roma, uma das mais piores que existiu. Já tinha existido outras, mas essa diz que foi a maior que houve. Tácito e Suetônio. Disse que, na visão na ilha de Patmos, que ele prendeu o dragão, capítulo 20 do Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, é Satanás, já amarrou por 1000 anos. Foram 30 anos. E lançou no abismo, e ali cerrou e pôs selos sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto um pouco de tempo. Um pouco de tempo foram 7 anos. Foram 42 meses, que era 30 dias o calendário. Aí o irmão pergunta, mas Fernando, mas não foi no ano 64 que o incêndio começou em Roma? Sim, mas tem meses aí. Então foi colocado 42 semanas, que é 7 anos, mas no metade dessa semana, no metade dos 7 anos, haveria uma grande tribulação. Você está entendendo, amado? É a visão. É a profecia. O próprio Yahushua disse que haveria uma grande tribulação. E a tribulação começa no ano 64. Eu vou voltar com a 11ª parte. Que nesta noite, 18 de julho de 64, o ser espiritual, ele sai da sua prisão, usando a própria natureza, pela permissão do Altíssimo. Ele sai para usar uma alma sem entendimento, para usar um filho de Deus. Os irmãos em graça não vão aceitar isso. Ele sai para usar da sua prisão um filho do próprio Altíssimo, mas chamado carnal. Um filho carnal, um gentil, um gentílico, que ia perseguir, fazer a pior maldade com os filhos espirituais, por causa do poder que foi entregue para ele. O poder que Adão entregou o poder físico para o ser espiritual, o poder dos reinos humanos, impérios, por tronos, foi Adão que entregou. E ele agora vai sair da sua prisão para atuar novamente depois de 30 anos preso, depois de 1000 anos simbólicos, relativos. Ele vai atuar terrivelmente para matar os filhos de Deus espirituais, que acreditaram, que reinaram em vida, que seguiram Yahushua de Nazaré, que Yahushua disse:
Muitos dos que estão aqui não verão a morte. Muitos. Até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Mas o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo viram a morte biológica, mas não participou da segunda morte, que era o próprio Satanás, o ser espiritual. Você está entendendo, amado? Olha, vamos chegar lá. Vai começar agora Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, a grande tribulação, começando com o ser Satanás saindo da prisão para matar os filhos espirituais, para matar os descendentes bons, os irmãos de Abel, os filhos espirituais da mulher. Não perca a 11ª parte. E lá está o anticristo com o seu espírito, o ser espiritual, para possuí-lo, usá-lo para praticar a pior maldade que o mundo, que a história já ouviu falar. E você vai saber aqui no canal Yahushua Reina para Sempre o que ele fez com aqueles que eram chamados de cristãos no português Brasil, seguidores de Yahushua. Mas ele foi usado pelo ser Satanás. 11ª parte. Uma boa noite, uma excelente paz, um excelente dia, tudo excelente nas suas vidas, meus irmãos. É o canal Yahushua Reina para Sempre, se aprofundando na história paralela, na história aleatória da humanidade e também na Bíblia, na história consumada, perfeita, a história genuína. E vamos entrar também na estátua, mostrar o corpo, quem era o corpo da estátua. Vou mostrar quem eram os 4 animais, tudo aqui nessa série. E vamos chegar no Apocalipse 20, texto e contexto, mostrar como que foi o fim do ser espiritual. Tô indo. Um abraço a todos, paz e graça.